Terminou no início deste mês o prazo de 4 anos para as cidades brasileiras adequarem sua gestão do lixo às regras da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, sancionada em 2 de agosto de 2010. Ela determina ações como a extinção dos lixões do país, além da implantação de reciclagem, reuso, compostagem, tratamento do lixo e coleta seletiva nos municípios. Pela lei, as prefeituras com lixo a céu aberto podem responder por crime ambiental, com aplicação de multas de até 50 milhões, além do risco de não receberem mais verbas do governo federal. Os prefeitos, por sua vez, correm o risco até de perder o mandato. Segundo o Ministério de Meio Ambiente, somente 2.202 municípios, de um total de 5.570, estabeleceram medidas para garantir a destinação adequada do lixo, que não pode ser reciclado ou usado em compostagem. De acordo com a Supraleste de Minas, apenas 10,1% dos aterros sanitários existentes no leste mineiro não estão regularizados. 56,4% estão regularizados. 15,20% do aterro era controlado e 18,3% ainda são de lixão. Caratinga está com a situação regularizada, conforme explica o secretário de Meio Ambiente, Álvaro Tapes. Olha, Caratinga pode se orgulhar de ter esse aterro. Nós estamos fazendo praticamente 7 anos de funcionamento e é uma das poucas cidades de Minas Gerais e do Brasil que tem essa condição de ter seu aterro sanitário perfeitamente licenciado, dando o destino adequado para seus resíduos sólidos, o lixo, e protegendo o meio ambiente desses resíduos sólidos que, se não fossem bem depositados e bem guardados, como são guardados e depositados aqui no aterro sanitário, nós poderíamos estar tendo problemas ambientais sérios, como seria a contaminação de cursos d'água. A questão do transporte do lixo, a questão do gerenciamento do aterro foi terceirizado através do seu processo de licitação e temos os nossos parceiros que vêm executar esse serviço, mas a responsabilidade toda do aterro sanitário é da administração municipal. Nós depositamos aqui em nosso aterro sanitário aproximadamente 40 mil quilos de lixo por dia. Isso, em média, está dando 1.200.000 quilos mês. Cada um dos cidadãos, de maneira normal, produz algo em torno de meio quilo, um pouquinho mais de lixo por dia. Doutor Álvaro, esse aterro ele tem o prazo de validade para daqui mais 20 anos, mas tem como ele ter uma vida útil ainda maior. O que é preciso fazer para que ele tenha essa vida útil maior? Olha, é preciso que lá no fundo o nosso aterro funcione. Nós temos uma sala de educação ambiental, nós temos áreas administrativas, então é preciso que essa educação ambiental chegue até a população. Chegando à população e contando com essa consciência e a participação do cidadão, certamente a quantidade de resíduos que vão vir para cá vai diminuir muito. Por quê? Porque simplesmente o que nós chamamos de lixo seco, resíduos secos, não precisariam vir para cá, que seria o papel, papelão, jornais, plásticos, e nessa gama de plásticos, infelizmente, o nosso sistema econômico produz em grande quantidade, principalmente garrafa PET, vidros e metais. Nós precisamos dar um destino adequado e são materiais todos que podem ser separados, são resíduos secos e que poderão ser reciclados, reutilizados e seriam fonte de renda para associações de catadores, para a própria administração e, além do mais, permitiria que o nosso aterro, em lugar de 20 anos, pudesse ter uma vida útil de 25, de 30 e fora o ganho social. Aqui no aterro sanitário de Caratinga, é possível ver que o processo para se dar a destinação correta ao lixo é complexo. Por dia chegam aqui cerca de 40 toneladas de resíduos. O aterro possui 3 células. 2 delas já foram utilizadas em seu limite. As células são cobertas com uma manta impermeável, chamada de manta geodésica, para a proteção do solo. Aqui também existem saídas de gás e ainda uma lagoa de maturação do chorume, um líquido altamente poluente. Bom, é muito importante
se falar disso, porque muitas vezes nós imaginamos que nós compramos as coisas, consumimos, simplesmente colocando na sacola e na porta da casa da gente, a gente resolve o problema. Na verdade, pode-se dizer que aí começa o problema. Muitas coisas e muitas vezes as doenças provêm de restos de lixo que se acumulam, às vezes nas ruas. Então é muito importante a gente saber que a partir do momento que você faz o consumo do produto e descarta aquilo que você não utiliza mais, você coloca na sacola, aí começa a coleta do lixo, né? Faz a coleta do lixo com os caminhões compactadores, vai nas ruas demarcadas, faz a coleta desse lixo. Esses caminhões fazem a compactação do lixo dentro de um caminhão que a gente vê nas ruas de Caratinga, por exemplo, cabe aproximadamente 12 a 13 toneladas. Aí eles vêm aqui para o aterro sanitário de Caratinga e aqui ele é lançado, ele é disposto e é feito então a compactação dele na célula de operação do aterro, onde ele é compactado e é lançado em cima desse lixo a terra, né, a argila, para que ele fique muito bem tampado, aterrado mesmo, para que não venha então a ter vetores e não cause nenhum tipo de poluição para o meio ambiente e nem disseminação de pragas para a sociedade, que é muito complicada essa questão sanitária, né? Principalmente no Brasil e na nossa região, principalmente. Toda a questão do lixo, principalmente quando a gente produz o lixo orgânico na casa da gente, que sempre tem sobras de comida, de fruta, todas essas sobras, elas produzem um líquido muito mal cheiroso e muito poluente. Ele é aproximadamente 1000 vezes mais poluente que o esgoto sanitário. Então, assim, é muito importante ele ser disposto aqui no aterro, para que aqui no aterro sanitário, a diferença do aterro sanitário para um aterro controlado ou até mesmo lixão, é a proteção que o aterro tem. O aterro sanitário, antes de ser feito qualquer tipo de operação de recebimento de lixo, é feita uma compactação do solo. Depois que é feita a compactação do solo, é colocado sobre ele uma manta geodésica, o nome é manta geodésica de PAD, é um polietileno de alta densidade. É um produto que resiste aproximadamente por 200 a 250 anos sem que ele seja decomposto. Então todo o líquido que esse lixo produz, quando ele cai na manta, ele é coletado por redes, que aqui no aterro tem que ser feitas, redes de drenagem do chorume e também do gás que é produzido. E o chorume ele é encaminhado para lagoas de maturação e o gás ele é coletado para a queima, para que não seja disposto no meio ambiente. O chorume, que é muito poluente, pode poluir cursos d'água, e o gás metano, que pode ter efeitos, por exemplo, no aquecimento global. Aqui na região, algumas cidades ainda não estão regular, em outras a situação é pior. Em Bom Jesus do Galho, Santa Bárbara do Leste, Ubaporanga e São Sebastião do Anta, o lixo é jogado em céu aberto, em lixões. Em contato telefônico com o presidente da AMOC, Associação dos Municípios da Vertente Ocidental da Caparaó, o prefeito de Santa Rita de Minas, Hélio, já está acontecendo algumas reuniões com os municípios que não estão regularizados, no sentido de se criar um consórcio para a gestão dos resíduos sólidos. Segundo o engenheiro e sanitarista do Aterro Sanitário de Caratinga, é preciso que os municípios que ainda estão irregulares se atentem para o problema. Essa questão é muito importante. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela modificou completamente o panorama do Brasil, porque antigamente as pessoas preocupavam-se principalmente com o tratamento de água. Então, várias cidades, algumas empresas fazem a coleta da água, o tratamento da água. Agora também está se atentando para o esgoto doméstico, mas os resíduos sólidos ainda falta acordar. O tratamento com resíduo sólido ele é tão importante quanto o tratamento de água. Porque sem água a gente não consegue viver, mas com lixo, provavelmente a sociedade não consegue sustentar porque há disseminação de doenças. Então, e os lixões, que muitas vezes essas cidades é um meio que elas têm de dispor, porque no Brasil, como eu disse, agora que está se atentando para isso, é muito importante para a população, quem estiver vendo aqui de outra cidade, que estiver vendo a nossa reportagem aqui, que
os vereadores, o prefeito local procure se informar bem, porque, como você mesmo disse, né, as leis estão cada vez mais rigorosas com relação aos resíduos sólidos. Agosto de 2014 foi um marco para que todos os municípios do Brasil tivessem um projeto, pelo menos um projeto, para que sejam feitos ou aterros sanitários, ou às vezes os municípios menores, usinas de triagem e reciclagem do lixo. Principalmente está se informando com relação a isso, porque daqui para frente, cada vez mais as leis vão tendo meios para que todos os lixões sejam extinguidos. E os lixões acontece a queima do lixo, a poluição do ar, a poluição dos recursos naturais, a água. Então procurar mesmo entender que é muito importante para o município, principalmente através do ICMS ecológico. Hoje o governo ele praticamente paga para o município tratar o lixo. Basta se informar e está fazendo aí uma pesquisa de mercado. Tem empresas que fazem, como aqui em Caratinga, uma empresa faz o gerenciamento do aterro sanitário. A empresa que eu sou responsável técnico, tem a empresa que faz a coleta do lixo. Muitas vezes as prefeituras têm apenas um caminhão ou então carroças que é feita a coleta. Principalmente está sendo informado a esses prefeitos, aos governantes que têm o poder de vir colocar esses projetos em prática, que tem solução sim, tem política sim, tem dinheiro sim, basta saber onde procurar.